Mito número 11. As estatinas são venenosas para o corpo. O que são as estatinas, pessoal? As estatinas são um grupo de medicações, tá? Uma classe de medicação que elas têm por função diminuir os níveis do LDL colesterol, que é o considerado o mau colesterol. E elas são uma das medicações mais estudadas já no mundo inteiro, em diversos estudos científicos, de estudos assim, de altíssimo nível técnico do ponto de vista estatístico, ou seja, estudos randomizados e duplos cegos, com um grande número de pessoas. Nessa época de pandemia, né, de Covid, essa terminologia está muito em voga, né? Mas o estudo é duplo cego, randomizado e tal. Então, nas estatinas, sim, existe uma infinidade de estudos duplos cegos randomizados com um grande número de pessoas. E existem estudos em vários níveis, tá? de pessoas. Em pessoas de altíssimo risco, que já infartaram, que já botaram stent, que já foram revascularizados. Esse é um grupo de alto risco, ele já tem doença, tá? Pessoas que já tiveram derrame, AVC. Então, esse é um grupo de altíssimo risco. Vamos botar ele aqui, ó. No último, mais risco que tem são essas pessoas. E você tem estudos testando esses remédios em pessoas de baixíssimo risco, mas que às vezes com colesterol um pouco alto. E aí você avalia esses dois espectros, né? Um é um grupo de baixíssimo risco, tomando estatina, e o outro é um grupo de altíssimo risco, tomando estatina. Então o que os estudos mostram? Que quanto maior o risco da pessoa, maior o benefício que ela vai ter com a estatina. E não necessariamente o benefício alcançado com essa medicação, ele vai se dever única e exclusivamente à diminuição do nível de colesterol. Ela também tem um efeito que é chamado efeito pleotrópico, que ele tem ação no endotélio, na capa de dentro da artéria. E esse endotélio, uma vez ficando mais saudável, ele tende a ficar menos inflamado. E isso tende a diminuir a chance de novas obstruções acontecerem ou as que lá estão progredirem. Porém, do ponto de vista prático, o que se consegue documentar em termos de efeito é o tanto que ela baixa ou não o LDL colesterol. Então, nesse sentido, os estudos em populações de alto risco, não de baixo risco. De baixo risco, realmente, o benefício é muito questionável e aí tem que se olhar caso a caso. Tá? Mas nos pacientes de muito alto risco, pacientes que já têm documentação de doença coronária, que já infartaram ou que já foram submetidos à ponte safena, ou que já botaram stents, ou que ainda não tiveram necessidade disso, mas que já têm obstruções documentadas nas artérias e eles possuem outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, tabagismo, enfim. Essas pessoas, sem sombra de dúvidas, têm um benefício muito grande em usar essa medicação, porque inclusive ela diminui a mortalidade. Obviamente, não é só tomar o remédio e continuar fumando, continuar obeso, continuar com a pressão nas alturas, e estressado, e enfim, sedentário. Também a chance do remédio isoladamente ser milagroso nesse sentido é muito baixa, muito pequena. Mas ele tem um efeito que nesse grupo específico funciona. Já nas pessoas de risco intermediário, entre esses dois extremos e os de baixo risco, deve-se avaliar caso a caso. Nos de baixo risco a chance de benefício é muito baixa e nos de médio risco vai depender de vários fatores que aí só uma avaliação mais especializada vai poder nos dizer. Os efeitos colaterais principais são dores nos músculos, né? Dores no corpo, nos músculos, e raríssimo pode acontecer o que a gente chama de rabdomiólise, que é quando você tem uma lesão muscular muito intensa e que você libera uma enzima muscular em níveis muito altos, que aí pode gerar inclusive uma insuficiência renal aguda. Isso é raríssimo de acontecer. Existem outros fatores, efeitos colaterais tardios, que têm se aventado, como nas pessoas mais idosas, ajudar ou aumentar um pouco o risco de evolução para demência, o que é ainda questionável, aumentar a possibilidade da pessoa se transformar numa pessoa diabética com resistência à insulina. Existem algumas documentações disso, mas no cômputo global, mesmo com esses riscos, mesmo com esses efeitos colaterais, nos grupos de altíssimo risco, de alto risco, não tem dúvida que são medicações fundamentais aí e que ajudam bastante no controle da doença e em diminuir mortalidade.